Mateus 1,18. É escrito assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada por José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Qual profeta diz isso? Isaías. A Bíblia dá referência. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso aqui é o transtorno histórico da mensagem. Depois você anota aí. Agora vamos começar. Capítulo 2, versículo 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Podia ter aqui entre parênteses agora, escrito mentira, fecha parênteses. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou-se onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas vestes, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho. Para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tem gente que achou que ia ler a Bíblia toda, porque acho que essa é a introdução. Muito bem, a introdução é o capítulo 1, no versículo 18 ao 25, que é quando o anjo... Essa foi a história que eu contei lá no... Oralidade, depois de oralidade, aí eu estava lembrando que eu tinha contado essa história, esse início aqui, que é quando o anjo aparece, a Maria diz que ela vai ter um filho, José quer deixar, então o anjo aparece para José e diz a ele: olha, não temas deixar Maria, porque o filho que ela está esperando é do Espírito Santo, ele vai libertar o seu povo dos seus pecados. E o anjo diz para ele: vocês colocarão o nome no menino de Jesus. Bom, enfim, o que acontece aqui é que esses magos que saem do Oriente poderiam ser mágicos, mas a Bíblia fala de magos. Eles vão guiados por uma estrela. A ideia é que acontece um sobrenatural no céu. Eles vão até onde a estrela está guiando eles.
E quando a estrela para, eles param ali, eles entram em Jerusalém, e eles perguntam na cidade, onde está o rei dos judeus? Interessante que eles já veem o menino como rei. Por isso eu pergunto, nesse tempo quem reinava ali era Herodes. Esse Herodes aqui é o grande, o primeiro Herodes, o malvadão deles. O cara mandou matar a mulher dele que ele amava, mandou matar filho, e alguém diz que preferia ser o corpo dele do que o filho dele, de tão mal que era o homem. A Bíblia diz que Herodes está alarmado. A tradução da revista corrigida diz que ele muito se perturbou. Por quê? Porque ele sabia da situação. É possível que tivesse na família dele judeus que sabiam do contexto, sabiam da história, que um dia Deus iria enviar o Cristo. O Cristo, para nós, foi transliterado do grego Christos, que quer dizer ungido. E esse Christos foi traduzido no hebraico, que era Mexiá ou Machiá, que também é ungido. Então a ideia é que está vindo um ungido da parte de Deus, que vai libertar o seu povo. E ele aqui conhece o menino que está nascendo, ele reconhece isso, e ele fala, onde vai nascer o Cristo? E ele pergunta, ele faz uma reunião ali com sacerdotes e escribas, que era o povo possivelmente do pessoal do Sinédrio, formado por esse povo, que também era conselheiro dele. Ou seja, é muita máfia aqui dentro, é muita bagunça. Esse povo era assim com ele tinha uma parentela judaica ali também, ele conhecia a história, ele perguntou onde é de nascer o Cristo. Mas o anjo diz que o nome do menino tem que ser chamado de Jesus. Existe um pensamento nisso aqui, que quando Paulo fala Jesus Cristo, Paulo está se referindo ao Jesus histórico. O Jesus que nasce da linhagem de Abraão e que é conhecido por nós através da Bíblia, que conta a história dele. E o Cristo Jesus, ele vem da linhagem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim de existência. E ele é dessa linhagem realmente porque Jesus veio da tribo de Judá. Jesus não veio da tribo de Levi. E ele não poderia ser sacerdote nunca. Só que como ele é da linhagem de Melquisedeque, por esse motivo ele é o sumo sacerdote. E daí o que acontece? Herodes pergunta a respeito desse. E esse ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu. Esse é só entendido ou conhecido por revelação. Só conhece o Cristo Jesus por revelação que ele dá. E isso tem ainda de vez em quando para a nossa vida, num sonho, numa oração, num contato com Deus. Mas o Jesus Cristo é o Jesus histórico que se conhece através da Bíblia. O fato é que ele conhece aqui o Cristo Jesus porque ele ouviu falar que vai vir de algum lugar, mas não sabe de onde, está nascendo ele. E agora vem os reis, ou melhor dizendo, os magos. A gente fala às vezes rei porque tem aquela ideia dos reis magos. Não quer dizer que é reis magos, também não quer dizer que é 3. A ideia de 3 é porque levaram 3 presentes. Mas não quer dizer, tem gente que acha que era 11. Por que 11? Porque o 11 é o número da fidelidade dos seus discípulos. Ficou 11 discípulos. Outros acham que era 7 ou 3. 3 também porque é da ideia de 3 presentes, ou Pai, Filho e Espírito Santo, mas é só especulação, ninguém sabe exatamente quantos magos eram. Podia ser 15, 20, 30. A ideia é que esses magos chegam ali e o Herodes pergunta a eles, olha, há quanto tempo vocês viram essa estrela? O homem está interessadíssimo, porque aquilo representa o que para ele? Esse menino está nascendo, ele sabe que vai ser rei, e agora a ideia é que ele vai reinar no meu lugar. Esse é um dos motivos pelo qual ele matou o filho, matou a esposa, e mandava matar muita gente, sempre querendo blindar o seu governo para que ninguém chegasse a tomar o lugar dele. Então os magos
ingenuamente, dão ouvido para ele, saem. E eles chegam aqui agora, no versículo 11, ou melhor, no 10, eles param, diz que vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Da ideia que a estrela parou no lugar. E eles então entram para ver o menino, para querer conhecer o menino. E eles se prostram diante da criancinha e tiram seus tesouros, ouro, incenso e milho. Há uma ideia aqui que quando eles trazem o ouro era oferecido a rei. Então eles olham assim a realeza do menino. O incenso, a gente estudou em Levítico. O incenso era oferecido a quem? A Deus. Tinha um incenso que era oferecido a Deus. Eles veem esse menino como Deus, como uma divindade. E a mirra era para se ungir um morto. E eles veem a humanidade que seria morta. O menino está nascendo, mas iria morrer. Ou seja, eles veem o menino como rei, que governa a terra. Eles veem o menino como Deus, que está em cima no céu, que governa tudo. E eles veem um menino que um dia iria morrer, mas que também iria vencer a morte. Nós sabemos isso, eles não sabiam disso. Mas a ideia que traz para nós aqui, eu vou interpretar dessa forma, é que, sendo ele rei, assim como os magos viram dessa forma, e é possível que isso tudo foi por inspiração divina, porque como é que eles sabiam? O rei ele domina, o rei ele governa, da forma que ele quer, como ele quer, quando ele quer, ele faz e desfaz, porque o governo está debaixo da sua autoridade. E eles veem o menino dessa forma, ou seja, esse menino que está nascendo, ele tem o governo em todos os lugares, ele domina aqui na terra, ele dominou muito quando viveu e ainda domina porque ele andou no meio de nós. Ele domina no céu porque ele é Deus, e ele domina até embaixo da terra porque ele venceu a morte, ou seja, Deus está no controle de toda a situação. Seja aqui, seja lá em cima, seja lá embaixo, não importa, ele está no governo de toda a situação, ele está no controle e nada acontece além daquilo que ele não permite. E isso precisa ficar entendível para nós, mas o problema é que às vezes a gente entende, mas não aceita, porque eu quero as coisas da minha forma. E os magos chegam, o adoram. E uma coisa interessante que acontece aqui, no versículo 12, é que eles agora têm que ir embora. E por um sonho, está escrito aqui, sendo por divina advertência, pode ser em sonho, para não voltarem à presença de Herodes e regressarem por outro caminho à sua terra. Uma coisa interessante aqui é que esses reis, esses magos chegaram ali e adoraram o menino Jesus. E essa atitude deles, nobre, Deus muda o caminho desse povo, porque eles iriam cair nas mãos de Herodes. O problema maior aqui não é o reconhecer a Deus, porque Herodes também reconhecia. E Tiago fala isso para nós, que no capítulo 2 de Tiago, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem, estremecem, ou seja, o crer em Deus, o saber que Deus existe não é um problema, não é chave do negócio, mas a chave é dar glória a Deus. E os magos deram essa glória para Deus. E por esse motivo eu quero entender assim que Deus mudou o caminho deles. Ao contrário de Herodes, no versículo 3 diz que ele alarmou-se, e a outra Bíblia, revista e corrigida, diz que ele perturbou-se. Será que esse povo que não dá glória a Deus anda em perturbação mesmo? Anda angustiado mesmo? Será que esses magos que reconheceram que Deus está no controle da situação, que vê Ele como rei, como alguém que manda, pode ter o seu caminho mudado? Será que quem entrega a sua vida e consegue dar glória a Deus pode ter o seu caminho mudado? Pode ter uma mudança na sua vida porque Deus pode dar? E quem não consegue dar glória a Deus se perturba, se angustia, vive alarmado. O dar glória a Deus aqui não é como aqueles que ficam glória, 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 glória. Você já viu isso, né? Dá glória a Deus aí, irmão, dá glória a Deus, glória, glória, quanta glória.
conceito para nós. Davi diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando eu consigo entregar meu caminho e depositar a minha vida nele e deixar para ele cuidar, ele fará. Agora, o da glória é para o bem ou para o mal. É difícil dar glória para o mal, mas muito difícil. Mas esse é entregar a sua vida e ele muda o seu caminho. Herodes sempre quis cuidar da sua vida, sempre quis reinar. É um grande problema esse quando a gente quer reinar na nossa vida, quer ser rei da nossa vida. Vai viver em perturbação como Herodes vivia. No capítulo 12 de Atos existe um outro rei, um outro Herodes. E lá está escrito que ele foi comido por vermes, comido por bicho. E a razão pelo qual ele foi comido é porque não deu glória a Deus. Quando ele está fazendo um discurso muito bonito, o povo diz: uala! É voz de Deus e não de homem. E aí ele se encheu daquilo. Ele poderia ter dado glória a Deus e dito: não, eu sou homem como vocês, mas de jeito nenhum que falou. E aí no mesmo instante foi comido de bicho e morreu. Então que a gente consiga viver reconhecendo a divindade de Jesus, entender que ele andou no nosso meio e sentiu tudo que a gente sentiu, entender que ele morreu um dia, mas venceu a morte e ele está no controle de toda a situação. E quando a gente consegue dar glória a Deus para ele e reconhecer que ele é soberano, ele pode mudar o nosso caminho. E vamos deixar de tomar conta da nossa vida, o que é muito difícil. Na pregação é fácil falar, no dia a dia é mais difícil. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos nessa manhã, reconhecendo que o Senhor é soberano, Senhor da terra, Senhor do céu, Senhor da nossa vida. Queremos viver aquela palavra que diz em Salmo: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Senhor, nos ajude a estar debaixo do seu reinado e entender que o Senhor governa todas as coisas e principalmente em nossa vida, porque o Senhor está em nós. Nós queremos aqui ser seus escravos, obedientes ao Rei, seja para o sim, seja para o não, pelo menos no nosso conceito. Quando a gente acha que tudo está difícil, está errado e que o Senhor perdeu o controle da situação, venha fazer com que a gente aprenda a esperar em Deus, confiar em Deus. Que essa semana seja uma semana de confiança. O nosso desejo é que o Senhor nos traga notícias boas. Envie pessoas para nos trazer notícias boas e bênção. Mas a gente sabe que às vezes não acontece isso. A gente quer esperar e aguardar no Senhor, sabendo que o Senhor é conhecedor da situação, daquela que chega lá no fim, daquela que a gente não consegue ver, mas que a gente pode confiar. Revela-te a nós, Senhor, como Cristo Jesus, aquele da linhagem de Melquisedeque, que a gente não conhece, que a gente não consegue ler sobre ele, mas que o Senhor de vez em quando derrama umas gotinhas de revelação na nossa vida. Isso faz toda a diferença para nós, porque quando o Senhor fala, não há homem nenhum nessa terra que possa desfazer aquilo que o Senhor falou. Traz convicção para a nossa vida, para o nosso coração, no dia de hoje, de que o Senhor é o governante maior da nossa vida, em nome de Jesus.